Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, 22 de abril, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus e antes de tudo, vamos orar a Deus, pedindo a Deus a inspiração, a direção dEle a tudo o quanto for falado. Ó Deus, pelos méritos do Teu Filho, Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tua mão para que o Senhor inspire, através do Espírito Santo, o que o Senhor assim deseja nesta meditação. Para a Tua glória. Amém. Graças a Deus, vamos agora meditar na palavra que vai ser bastante breve, muito breve mesmo. Será uma meditação como se fosse uma reflexão, poucas palavras. O título dessa meditação: Um novo coração e um novo espírito. Vamos ler o texto base dessa meditação, que se encontra no livro de Ezequiel, Velho Testamento, capítulo de número 36, versículo 26 e 27. O livro de Ezequiel fica próximo ao livro de Provérbios e o livro de Isaías. Capítulo 36, versículo 26 e 27. Vamos ler apenas 2 versículos. Mas o contexto dele começa do versículo 16 até o 38. Isso se refere à restauração de Israel. Deus, usando o profeta Ezequiel, falou que o povo ia ser restaurado do seu estado pecaminoso, estavam ali presos em Babilônia. Deus ia restaurar, trazer para a terra de Israel novamente e iria dar um novo espírito, um novo coração, para que pudesse o povo ser mais maleável, mais sensível à vontade e à palavra de Deus. Esses 2 versículos que iremos citar, ler, se referindo a isto. Nos nossos dias, Deus quer transformar o nosso espírito, o nosso coração, para nos libertar da vontade própria e ter um espírito que seja inclinado para as leis de Deus. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Isso se refere à pessoa receber o Espírito Santo. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então, de nós mesmos, da nossa vontade própria, dificilmente o homem se inclina para querer fazer o que é certo para a vontade de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 6, Deus fez homem com inteligência e livre-arbítrio e viu que a inclinação do homem era perversa, má, desde sua meninice. Então, como o homem se inclinar para a vontade de Deus? Como conseguir? Quando você entrega a sua vida para Deus, abre mão de sua vontade, aí sim entra o Espírito Santo, entra um novo coração e um novo espírito dentro de nós. Aí sim conseguimos viver o novo de Deus, as inclinações para as coisas do Espírito de Deus e da vontade das leis de Deus. Vamos falar de 2 tópicos e bem sucinto
e bem objetivo. Primeira pontuação: um coração sensível às leis de Deus. Quando a pessoa se volta para Deus, quando a pessoa tem o Espírito de Deus dentro dela, aí ela aprende, ela se volta mais a ser sensível para a voz de Deus. Deus dá o livre-arbítrio, mas quem tem o temor e se volta para o Espírito de Deus, tem um novo espírito, um novo coração, fica mais voltado, sensível para dar ouvidos à voz de Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Hebreus já fica próximo, é no Novo Testamento, próximo a Apocalipse. Diz o seguinte, isso se referindo, o contexto todo é capítulo 8, versículo 1, até o último versículo do capítulo, que é o 13. Mas nós vamos ler apenas só o versículo 10. Mas isso faz referência a pessoa ter uma aliança com Deus. Deus está se referindo que essa nova aliança, esse novo coração, esse novo espírito que está escrito no livro de Ezequiel, iria acontecer isso na nova aliança, quando viesse o Senhor Jesus, trazendo a palavra e ali dando salvação e, consequentemente, aqueles que o obedecessem receberiam o Espírito Santo. Então, se refere sobre isto, esse contexto, e vamos ler o versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando há uma entrega total da vida da pessoa, que se recebe o Espírito Santo, um novo coração, um novo espírito, aí a gente aprende a ficar mais maleável, mais voluntário, mais desejoso para obedecer a Deus. É uma questão de inteligência. Quando a gente abre mão de nossa vontade, de nosso eu, de uma vida voltada para ser escravo do pecado e se volta para Deus, aí sim, a vida da gente toma um novo rumo, uma nova história, porque quem está lá regendo, dominando, guiando a nossa vida será o amado Espírito Santo. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 16. Leia todo o capítulo que você vai entender bem melhor. Então, se referindo a isto, isso fala de algo mais íntimo dentro de nós. Quando aqui na palavra de Deus diz, imprimirei as minhas leis. Isso fala de relacionamento. Isso se fala-se de intimidade. Se fala-se de aliança. Então, quando a gente vive isso, aí sim, nosso coração, nosso ser fica mais voltado, sensível e maleável para ouvir e dar ouvidos à voz de Deus, da palavra de Deus. Vamos agora para o segundo ponto, e aqui já estamos concluindo essa meditação. Um espírito novo. E aí? Espírito novo. Espírito se fala de inteligência, mente. Então, está escrito que quando você está em Cristo, não há nenhuma condenação e há uma nova mente, um novo espírito, uma nova mente, uma forma de pensar voltada para o temor de Deus. É isso que Deus quer fazer, transformar em nós. Vamos ler segundo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, e vamos em seguida tecer comentários. 1 Coríntios é a carta do apóstolo Paulo aos servos de Deus que estavam ali na cidade de Corinto, no tempo do apóstolo Paulo. Capítulo 2, versículo 16. Diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí é glorioso. Quando a gente tem a mente de Cristo, você pensa como Deus. Vamos citar aqui um
rápido exemplo ilustrativo de uma forma a usar analogia. Se quando estamos ainda no domínio do pecado, a nossa mente, nossos pensamentos só vai para o que é mentira, para o que é do pecado, para o ódio, não perdoa. Aí quando você tem a mente de Cristo, aí você só pensa mais nas coisas que agradam a Deus. Quando alguém faz algo contra você, você perdoa, você entende mais a vontade de Deus, daquilo que vai agradar a Deus. Isso é um exemplo do que é ter a mente de Cristo, ter um novo espírito. Isto fala de uma nova mentalidade, forma de pensar, de sentir e agir conforme Cristo agiria. Vamos falar com Deus. Amado Pai, Deus, tem misericórdia de todos nós, porque a palavra de Deus diz que quando a nossa mente é escrava, é voltada para as coisas que não te agradam, a gente só vamos sofrer. Mas quando entregamos toda a nossa vida, vontade, e recebemos o Espírito Santo, a mente de Cristo, aí a gente entende mais como agir em algumas situações, como Jesus agiria, como Jesus falaria. Então, nos ajuda, Senhor, a ter esse entendimento, se voltar com a fé inteligente para estar inteiramente em Tuas mãos e vivendo um novo coração, um novo espírito, uma nova mente. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Ótima quarta-feira. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.